História 1. Refém na própria casa. Fui pega de surpresa no meio da noite sem aviso, como alguém que acorda de um sonho ruim e percebe que não é sonho. Era uma madrugada de terça-feira, chuvosa e silenciosa. A casa aparentemente vazia porque os outros moradores haviam viajado. Eu estava sozinha, lendo na cama até o sono começar a pesar, quando ouvi um estrondo seco na sala que soou como vidro quebrando e, ao mesmo tempo, como a chegada de algo inevitável. Levantei num susto, os pés descalços tocando o chão frio, o coração batendo tão forte que chegou a doer no peito. Achei que fosse o vento. Quem mora em casas antigas aprende a conviver com barulhos, mas a sensação de perigo veio num instinto que não permitia negar a realidade. Antes que eu pudesse raciocinar, a porta da frente foi arrombada. O impacto fez a casa estremecer, e o corredor se encheu de vozes masculinas, ríspidas, cortantes. 2 homens invadiram o imóvel. Não havia hesitação neles. Um empurrou o outro pela sala como se empurrasse um móvel, e o estampido de botas no piso de madeira soou como sentença. Estavam encapuzados, roupas escuras, mãos sujas. Um deles ostentava uma arma curta, fria, apontada não só para o chão, mas para tudo que se movesse. Eles varreram os cômodos com olhares clínicos, como se procurassem algo além do óbvio. Fui vista imediatamente. Um deles arrastou a porta do meu quarto e me encontrou em pé, sem tempo para me agachar ou gritar. A arma foi apontada para meu rosto com uma calma aterradora. "Fica quieta e move um dedo e tu morre agora mesmo", ele disse, a voz baixa e sem emoção. Uma ordem que parecia gravar-se na minha garganta. Ele me empurrou para fora do quarto, jogou-me no sofá com força e amarrou minhas mãos com corda áspera, os nós apertando a pele até cortar. O outro revirava a casa, chutava gavetas, rasgava armários. Havia uma ferocidade em cada gesto, como se buscassem não apenas objetos, mas o pânico que sabiam provocar. As ameaças eram explícitas e concretas. Um deles sussurrou bem perto do meu ouvido: "A gente sabe onde tua família trabalha. Se tu abrir a boca depois, a gente volta e quebra tudo. Paga ou morre." Outro segurou meu queixo e disse: "Se fizer barulho, a bala entra. Não complica a nossa vida e a tua." O tom não permitia dúvida. Eles descreviam com detalhes a violência que fariam se encontrassem resistência. Quebrariam os ossos, arrancariam dentes, queimariam com água quente. Não foram palavras vagas, foram planos. Um deles fez questão de mostrar o carregador vazio ao lado da arma, e então colocou o dedo no gatilho como quem meramente testa se a intenção é séria. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu fingia calma, tentando memorizar cada ponto de fuga e cada cabelo que sobrava da minha coragem. Em um dado momento, um deles voltou com um objeto pesado e golpeou a porta do meu quarto. Eu vi no reflexo do vidro da estante a silhueta dele aproximando-se, a boca abrindo num sorriso que não alcançava os olhos. Pegou o telefone que estava sobre a mesa e, com desdém, numerou a minha casa como se fosse telefone público. "Se alguém chegar aqui, a gente manda um recado. Quem vier, a gente mata na hora." Depois riu. Era uma risada sem humanidade. Nada daquilo parecia script de filme. Parecia a vida arrancada à força. Eles reviraram roupas íntimas, telefonemas, fotos, como se quisessem algo além do valor material. Em certo momento arrancaram fotografias de porta-retratos e amassaram-nas com força, uma violência que parecia querer apagar memórias. Um deles caminhou até o armário com passos lentos e abriu a porta. "Tem cofre?" ele perguntou. Quando respondi tremendo que não, ele chutou o armário e ameaçou incendiar a casa para encontrar o que queriam. O medo transformou a casa em palco de humilhação e terror. Enquanto me mantinha imóvel, tentando controlar a respiração e a ansiedade que ameaçava me vencer, ouvi passos apressados do lado de fora. Um carro chegou. As portas bateram com força, mas a rua estava escura e eu não sabia quem era. Um dos invasores avançou para a janela, puxou a cortina e olhou com raiva. "Qual é o problema?" ele berrou. Eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Foi então que ouvi ao longe uma voz trêmula que parecia atravessar a chuva.
Alguém gritando para a polícia. Um vizinho que voltara mais cedo do serviço havia notado a luz da sala aparecendo e desaparecer, ouviu barulhos estranhos e decidiu ligar. A chegada da polícia foi um fenômeno confuso em câmera lenta. Havia golpes na porta, ordens gritadas e coros de metal. Eu ouvi a sirene e senti meu corpo reagir num misto de alívio e terror. Alívio porque havia resposta, terror porque os homens na minha sala souberam que o tempo estava contado e que a reação poderia ser violenta. Eles se entreolharam e, num acesso de pânico e raiva, um deles apontou a arma para mim como última ameaça. "Se tu grita, é a tua última escolha", ele disse, a voz gotejando ameaça. O policial da calçada ordenou: "Saiam com as mãos na cabeça." Houve um segundo brutal, onde o mundo parecia suspenso. O que se seguiu foi caos. Tiros de advertência foram dados, ordens foram berradas, os invasores começaram a recuar. Um deles tentou escapar pela porta dos fundos, derrubando móveis, mas tropeçou e caiu. O outro tentou atirar, e por um instante achei que tudo terminaria ali com meus ossos espalhados. Felizmente, um policial atrapalhado conseguiu abater o braço armado e imobilizar o indivíduo no chão. Eles foram algemados. A sensação de que eu podia finalmente respirar foi quase infantil, como se me libertassem de uma corda invisível que apertava o pescoço. Fui libertada dos nós com mãos trêmulas. Meu corpo ardia por todo o esforço de me segurar, e minhas palmas já tinham marcas vermelhas onde a corda apertara. Tremia tanto que mal conseguia falar. Ao ver o vizinho na calçada, senti uma mistura de gratidão e vergonha. Agradeci sem conseguir pronunciar todas as palavras, e ele apenas desviou o olhar, como se soubesse que o que fizera era o suficiente. Os policiais fizeram perguntas, pegaram depoimentos, olhavam para as marcas, para os cortes, para as fotos amassadas. O processo era mecânico, necessário, mas eu me sentia como se tivesse saído de um túnel e ainda não tivesse acostumado à luz. O impacto não terminou com a prisão. Nas semanas seguintes, vivi com um medo que revolvia minha rotina. Cada rangido da casa era um lembrete. Cada passo que passava pela rua me fazia olhar pela janela. Evitei dormir com a luz apagada, troquei de fechadura 3 vezes, comprei trancas adicionais. Até as coisas mais triviais, como o bater de uma porta de carro, me faziam sobressaltar. A polícia tinha capturado os homens, mas a sensação de segurança não voltou no mesmo ritmo. Havia noites em que eu acordava gritando, revivendo a arma apontada, o cheiro da pólvora, as palavras que me prometeram morte se eu abrisse a boca. Houve também julgamentos, depoimentos em delegacia, peritos que analisaram a casa e registraram tudo. Os invasores foram enquadrados por tentativa de homicídio, roubo qualificado e vários outros crimes. Ver a justiça agir me trouxe um consolo prático, mas não apagou o trauma. No tribunal tive que enfrentar olhares, relembrar momentos que preferia enterrar e ouvir os réus falarem com indiferença. Saí do processo mais cansada do que no dia da invasão. O que sobreviveu comigo foi a lição dura de que segurança é frágil. Se não fosse pelo vizinho que percebeu o movimento e agiu, talvez eu não estaria contando isso. Se não fosse a resposta rápida da polícia, poderia ter sido diferente. Sobrevivi por milagre e por ação alheia, não por coragem própria. Hoje, minha casa tem trancas, câmeras e luzes automáticas. Mas a verdadeira mudança foi interna. Passei a viver com um cuidado que antes não existia, a valorizar detalhes que antes me pareciam bobos e a reconhecer que a normalidade pode ser rasgada num segundo. Ainda assim, há dias em que sinto o nó apertar no estômago. À noite, quando tudo está quieto, lembro do som metálico da arma encostando na minha testa e do sussurro que prometeu apagar minha vida se eu abrisse a boca. A memória insiste em me ensinar a vulnerabilidade humana. E quando digo a alguém para nunca deixar uma casa sem cuidado, não falo por alarmismo. Falo por experiência. Sobreviver por milagre é uma frase que aprendi a viver e a respeitar em cada batida do meu coração. História 2. O Homem da Janela. Quando o primeiro som veio da cozinha, achei que fosse o gato derrubando um prato, alguma coisa trivial que o sono transforma em ameaça. Era um pouco mais de 2 da manhã, a casa inteira quieta, minha esposa e os filhos dormindo.
Levantei devagar, os pés descalços encontrando o piso frio, e caminhei sem fazer barulho até a janela da cozinha, onde a luz da rua desenhava sombras compridas. Não tinha motivo para alarme, até que ouvi o rangido metálico, aquele esforço de algo que tenta forçar a tranca. O instinto apagou qualquer raciocínio. Fui até a janela e vi a silhueta de um homem encapuzado, a mão no batente, corpo esticado como se balanceasse para entrar. A cena inteira aconteceu num piscar de olhos, e ao mesmo tempo, demorou uma eternidade. A primeira reação foi gritar, não para assustar, mas para acordar a casa inteira, para que alguém soubesse que estávamos sendo invadidos. "Quem está aí? Sai daí agora!" berrei, tentando parecer mais firme do que me sentia. Ele parou por um segundo como se me tivesse ouvido, virou o tronco e me encarou pela fresta entre a cortina. Um reflexo de óculos, um sorriso rápido, nada humano na expressão. Então ele voltou a empurrar a janela com força, como se não se importasse com o barulho. O trinco rangeu, a madeira cedeu um pouco, e senti a garganta apertar de pavor. Não pensei. Corri para o armário onde mantínhamos a chave reserva do portão e, com a mão tremendo, tranquei a porta que dava acesso ao quintal. Não sei porquê, talvez uma tentativa de ganhar tempo. Voltei correndo para a cozinha e peguei a barra de metal que usamos para abrir latas grandes. Era o objeto mais pesado ao alcance. Ainda tentei racionalizar. Eu poderia negociar, eu poderia correr com os meninos para o quarto, eu poderia... Mas cada segundo era uma conta que não fechava. A janela foi forçada mais uma vez. A fresta aumentou e a face dele ficou visível por inteiro. Olhos injetados, a barba por fazer, um corte no lábio que sujava o capuz de sangue seco. Senti uma raiva antiga brotar, não racional, uma mistura de proteção e animalidade. Agarrei a barra e me posicionei na cozinha, entre ele e a casa. "Vai embora", berrei. "Vai embora agora." Ele riu, um som curto, sem humor, e respondeu: "Desce daí, homem. Você não quer isso." A voz era baixa, ameaçadora. Parecia saber exatamente como provar que eu não era páreo. E isso me deu ainda mais vontade de resistir. Segurei firme a barra e empurrei com toda a força na direção da janela. Ouvi madeira estalar, senti o impacto ressoar no meu corpo, e por um segundo achei que a viria cair para dentro. Ele entrou meio corpo, as pernas ainda do lado de fora, e com um movimento rápido, tentou se soltar para agarrar a barra. Nossas mãos se encontraram num cabo de aço. A força dele era brutal. Puxou como quem chama um animal, como quem quer arrancar algo pela raiz. Houveram palavras, xingamentos curtos. Eu empurrava, ele puxava, e a cozinha, nossa cozinha, virou arena. O armário abriu, copos tilintaram, uma frigideira caiu no chão com um estrondo. Em meio ao confronto, a cortina enroscou no braço dele e o ralou, arrancando um gemido cruel. Enquanto me batia para não perder a barra, gritei para minha esposa acordar e ligar para a polícia. A voz tremia. As palavras saíam fragmentadas, mas ela ouviu. "Liga agora, liga para a polícia", eu disse, sem conseguir tirar os olhos dele. Ela gaguejou, pegou o telefone, deu o número sem entender direito e voltou para a porta do quarto protegendo as crianças. O invasor percebeu isso e mudou de tática. Em vez de tentar entrar de uma vez, soltou a barra e recuou alguns passos, como um predador que recua para avaliar. O tempo entre a ligação e a chegada da viatura foi a coisa mais longa da minha vida. Foram minutos que esticaram como borracha. Cada som da rua trazia uma falsa esperança ou uma ameaça nova. Ele subiu a janela com a agilidade de quem conhece como burlar fechaduras. 2 movimentos rápidos, um balanço de corpo, e estava com um pé no chão da cozinha. Não vou mentir, senti meu mundo desabar. Quando um homem com uma arma na mão te encara a poucos passos de distância, o restante da sua existência se reduz a 2 pensamentos: tentar salvar os que você ama e não morrer antes de conseguir. Ele apontou a arma como quem aponta uma caneta, com desdém. "Fica quieto e ninguém morre", disse, e no tom havia um aviso explícito de que não esperaria para descobrir. Eu entreguei a barra sem pensar.
Larguei no balcão e ele a puxou para perto como se usasse os objetos da casa para montar um monumento de intimidação. Seus gestos eram metódicos. Abriu gavetas, pegou dinheiro do cofrinho que eu nem lembrava que tínhamos, vasculhou bolsos de casacos, quis saber onde guardávamos o cartão do banco. A frieza com que falava me deixou ainda mais assustada. Ele voltou para a janela e ficou olhando para a casa, para o quintal, como se espreitasse por possíveis testemunhas. Eu notei que tinha uma tatuagem no pulso, um número riscado, e pensei besteira. Pensei em quem ele poderia ser e por que tinha escolhido justamente nossa rua. Perguntei, talvez desafiando a sorte, o que ele queria. Grana e nada de drama, respondeu. Ninguém precisa se machucar se você cooperar. Era óbvio que ele havia feito isso outras vezes. A maneira como dominava a situação e tratava a vulnerabilidade alheia como um troféu mostrava experiência e crueldade. Lembro-me de um momento cruel em que ele arrastou a arma pela minha cabeça, apenas para me intimidar. Eu o desafiei. Digo isso com vergonha agora, mas foi como uma tentativa de reacender coragem. Joga a arma fora e vai embora, falei, a voz pequena. Ele sorriu de canto e baixou a arma por um instante, como se avaliando se me mataria por rebeldia. Teve um segundo em que achei que ele ia embora. Recuou, olhou para a rua e deu as costas. Respirei fundo, um pouco menos tenso. Um erro. Nesse instante ouvi o som distante de pneu no cascalho, uma luz que pisca entre as frestas da cortina. Um carro parou na rua. Eu não sabia se era por sorte ou coincidência, só sabia que era uma chance. O invasor percebeu também, virou a cabeça, sentiu o olhar do mundo externo e ficou em alerta. Foi quando minha esposa, corajosa apesar do terror, abriu a janela do quarto e gritou o que devia. Chama a polícia agora! Aquilo fez com que o invasor entrasse em modo de fuga. Ele pegou a mochila que já havia enchido com alguns objetos e tentou sair pela mesma janela que havia usado para entrar. Mas naquela madrugada, o destino estava do nosso lado. O barulho do carro que parara na rua não era de um vizinho qualquer. Era a viatura chegando, rápida, e o policial já descia. Ele ouviu o barulho, sacou a arma e gritou comandos. O invasor, encurralado, tentou escapar pelo quintal, mas foi surpreendido por outro policial que já tinha circulado a casa. Houve um confronto curto, um empurra-empurra, um disparo de advertência, e ele acabou rendido. Senti um alívio tão grande que cheguei a chorar no meio da cozinha, com as mãos ainda trêmulas. Minha família estava inteira, os invasores algemados, e a sirene cortava o ar como se limpasse a sujeira. O que veio depois foi um borrão de procedimentos, testemunhos, exames, perguntas repetidas. A polícia revistou cada canto, encontrou um canivete escondido na bolsa do cara, fotografou os danos e levou os dois para a delegacia. Na cena, meus móveis estavam revirados, fotos rasgadas, e a cozinha tinha marcas de luta que eu jamais imaginei ver ali. Na delegacia, enquanto preenchia o boletim, senti um misto de raiva e vergonha. Raiva por terem invadido nossa casa, vergonha por ter tremido, por ter pensado em desistir. No entanto, havia um agradecimento imenso ao azar providencial que nos trouxe a viatura tão rápido. Nas semanas seguintes, a sensação de vulnerabilidade tomou conta. Troquei trancas, instalei fechaduras mais fortes, coloquei uma câmera na varanda e um sistema de iluminação que acende com movimento. Mas nada disso apagou as imagens gravadas na minha cabeça. O encapuzado forçando a janela, as ameaças baixas que prometiam ferir minha família, o arrastar da arma na guarnição do meu rosto. Aprendi a não subestimar pequenos sons, a ouvir passos que antes passavam despercebidos. Cada dobrar de esquina, cada carro parado de noite era uma possibilidade de reviver a invasão. A lição explícita e humilhante foi perceber que segurança é um contrato frágil com o mundo. Você fecha a porta e espera que isso seja suficiente, mas a vida prova que não existe garantia. Se não fosse a ligação rápida da minha esposa e a resposta imediata da polícia, talvez a história tivesse um final diferente. O invasor podia ter armado algo mais cruel. Podia ter achado nosso quarto com as crianças. Sobrevivi por milagre e por ação externa, não por um plano heróico meu.
E essa constatação doeu. Hoje, quando me deito, a janela da cozinha tem um tranco extra e as cortinas só abrem com chave. Evito ficar sozinho à noite. E sempre há uma luz acesa que parece dizer ao mundo que nós não seremos alvo fácil. Às vezes, passo pela cozinha e me pego apertando a mão onde segurei a barra de metal, como se aquele gesto simples fosse um talismã contra a covardia. Eu sei que a rua pode continuar perigosa, que a sorte pode não se repetir. Mas também sei que aprendi uma lição vital. A vigilância salva vidas, e a coragem compartilhada, mesmo pequena, pode ser a diferença entre viver e não existir mais. História 3. O grupo mascarado. Naquela noite, o silêncio foi cortado de uma forma brutal. Era um pouco mais de 2 da manhã, quando um barulho seco ecoou na sala, como se algo pesado tivesse caído. Acordei de imediato e em segundos percebi que não era apenas um barulho qualquer. O som vinha acompanhado de passos rápidos, múltiplos, atravessando o piso da sala como uma onda de terror que invadia cada canto da casa. 3 homens mascarados estavam dentro da minha casa. Não arrombaram a porta com discrição, não esconderam a entrada. Entraram como se fossem donos do lugar, chutando móveis, derrubando objetos, espalhando destruição. Levantei da cama num sobressalto, e antes que pudesse chegar à porta do quarto, ela foi escancarada por um deles. A máscara preta cobria metade do rosto, mas os olhos frios e a respiração pesada deixavam claro que não havia espaço para piedade. Ele apontou uma arma diretamente para mim e gritou para que eu fosse para a sala. Minha esposa e meus filhos, ainda sonolentos, foram arrastados também. Em poucos segundos, todos estávamos encurralados, empurrados para um canto da sala como animais. As crianças choravam, e um dos invasores fez questão de reforçar a ameaça. Se não calarem essas crianças agora, vocês vão ver o que acontece. O cano da arma passava de um rosto a outro como se escolhesse quem seria o primeiro alvo. Eu tentava manter a calma, mas as mãos tremiam. O coração parecia explodir dentro do peito, e a sensação de impotência era absoluta. O mais agressivo deles exigia dinheiro, joias, qualquer coisa de valor. O segundo vasculhava os móveis, chutava gavetas, rasgava sofás. O terceiro mantinha a arma fixa em nós, os olhos atentos a cada movimento. O terror psicológico foi sufocante. Eles falavam baixo entre si, mas de vez em quando soltavam frases para nos quebrar. Vocês não vão sair daqui vivos se esconderem alguma coisa. Vocês não fazem ideia do que a gente já fez. As crianças soluçavam, e minha esposa tentava abraçá-las sem chamar atenção, murmurando palavras de consolo que ela mesma não acreditava. Cada minuto era uma eternidade, e eu já me preparava para o pior. De repente, o som inesperado mudou o rumo da noite. O alarme da casa disparou sozinho. Um estrondo agudo, alto, invadindo cada cômodo, vibrando nas paredes. O invasor que estava vasculhando parou imediatamente. O que nos vigiava recuou um passo, e pela primeira vez vi medo em seus olhos. O mais agressivo gritou palavrões, mandou os outros pegarem rápido o que conseguissem e correr. Em segundos eles se desorganizaram como animais acuados. Pegaram alguns objetos soltos, tentaram fugir pela porta dos fundos, mas já era tarde. Vizinhos começaram a acender as luzes e o som da sirene distante se aproximava. A fuga deles foi tão caótica quanto a entrada. Derrubaram cadeiras, chutaram a mesa, quebraram vidros. Um deles ainda ameaçou atirar antes de sair, mas a adrenalina da fuga os venceu. Sumiram na noite, deixando para trás destruição, medo e uma família inteira marcada. Quando a polícia chegou, minutos depois, a cena era de guerra. Objetos revirados, gavetas abertas, móveis quebrados. Eu ainda estava abraçado às crianças, tentando convencê-las de que havia acabado, embora soubesse que não. Porque a verdade é que nada termina quando invasores atravessam sua porta. O corpo pode sobreviver, mas a mente nunca mais será a mesma. Naquele dia, entendi o que significa sobreviver por milagre. Se o alarme não tivesse disparado, talvez não estivéssemos vivos. Talvez o plano deles fosse mais cruel do que imaginávamos. E desde então, cada som na madrugada, cada estalo da casa,
Me faz reviver aqueles minutos de terror absoluto. História 4. O estranho no quarto. Acordei no meio da madrugada porque senti um peso estranho no ar. Uma sensação de que alguém tinha atravessado a casa enquanto todos dormiam. Olhei para o relógio. Era 2h13. O quarto estava escuro. Só a luz fraca da rua entrando pelas frestas da cortina. Primeiro pensei que fosse um pesadelo, que minha cabeça confundira um barulho com presença. Levantei devagar, os pés encontrando o piso frio, e fui até a porta do quarto pensando em checar o corredor. A maçaneta estava quente como se alguém a tivesse tocado recentemente. Ao alcançar a maçaneta, a pele na nuca arrepia-se de um modo que só quem já viveu medo conhece. Havia pegadas de lama na soleira do corredor que não deveriam existir naquela hora, marcas frescas levando em direção à escada. Voltei correndo para o quarto, trancando a porta com a intenção de não fazer barulho. Respirei fundo, tentando ouvir além do bater acelerado do meu coração. Foi quando percebi pela fresta da porta uma sombra se projetando no corredor, um vulto que parou exatamente em frente ao cabo da escada. Não havia som, além da própria respiração difícil que eu tentava controlar. Fiquei ali por um tempo que pareceu eterno, contando os batimentos para não enlouquecer. Então o vulto se moveu. Passos lentos, medidos, descendo a sala, como se soubesse muito bem onde estava entrando. A primeira reação foi lógica e ao mesmo tempo infantil. Trancar a porta com mais força e ligar para os meus pais que dormiam no andar de baixo. Apertei o celular com as mãos trêmulas, disquei, e quando ouvi a voz da minha mãe dormindo, minha voz saiu fina e cortada. "Mãe, tem alguém na casa?", eu disse. Ela levantou na hora, com aquele instinto que só mãe tem, sem me fazer perguntas. Pedi para ela não descer sozinha e falei que eu estava no quarto com a porta trancada. Pedi que chamasse meu pai. Naquele ponto, a situação parecia controlada apenas pelo tempo. Pelo tempo que meus pais demorariam para descer os degraus. A espera foi sufocante. Ouvi a cadeira arrastando do outro lado, pequenos ruídos, portas que se abriam com cuidado. Meus pais estavam se preparando para a procura, mas eu tinha certeza de que não queríamos um confronto nas escadas. Queríamos segurança. Então ouvi um som que me cortou. A maçaneta do meu quarto começou a girar por fora. Não foi o rangido de sempre. Foi um giro firme, seguro de quem saberia como forçar a trava. Mordi os lábios até sentir gosto de sangue. A fechadura fez um clique que parecia o som de um relógio prestes a explodir. Alguém tentou abrir a porta. Primeiro um puxão leve, depois 2 puxões mais fortes. A madeira rangeu sob a força aplicada. Cheguei a pensar em fugir pela janela, mas as cortinas eram pesadas, e a janela dava para o quintal que estava alagado pela chuva da noite anterior. Sair dali significava ser visto. Não me lembrava de ter tomado qualquer decisão corajosa, apenas a mais básica. Ficar imóvel, respirar devagar e não provocar o invasor. A porta cedeu num arrastar lento. Uma fresta escura se abriu sob a base da porta e eu vi a ponta de um sapato raspar a madeira. Um sopro de ar entrou, frio, úmido, com cheiro de terra molhada. O invasor empurrou a porta. Vi a silhueta dele projetada contra a luz do corredor. Um corpo estreito, encapuzado, com a mão estendida segurando algo que brilhava quando pegava o reflexo da luz do quadro no corredor. Ele empurrou a porta com a ponta do pé e ficou na soleira me observando por um tempo que parecia mentira. A respiração dele era baixa, como se controlasse cada fôlego para não fazer ruído. Sem pensar, agarrei o que estava ao alcance, um abajur de cabeceira pesadíssimo, e me coloquei atrás da porta, com a intenção de atirar a peça na cabeça dele assim que ela se abrisse totalmente. Mas não houve impulso de ataque. Ele apenas passou a mão lenta pela madeira, como se checasse se alguém estava presente. E falou. A voz era baixa, cavernosa, tão perto que parecia dentro da minha cabeça. "Tem alguém aí? Não se mexe e ninguém se machuca." A frieza naquela frase me gelou. Era como ouvir um policial ler ordens para quem se rende. Não havia qualquer margem para negociação. Nesta hora, houve um golpe brutal de realidade. Ouvi a voz do meu pai no corredor.
firmes passos descendo uma escada, chamando meu nome. O invasor ficou imóvel. A respiração dele travou como se ele tivesse congelado por milésimos. Em seguida, eu ouvi um barulho seco de algo caindo, um tropeço, e a figura recuou. Ele deixou a ponta do objeto que segurava no chão. Alcancei pela fresta e peguei o que havia sobrado. Era uma faca de lâmina estreita, com manchas escuras que poderiam ser lama ou algo mais. Meu estômago virou. Ele tentou forçar a entrada, mas um rasgo no piso revelou que ele não queria derrubar a porta. Queria apenas abrir o suficiente para olhar. Os minutos que se seguiram foram de uma coreografia perigosa. Meu pai gritou para meus pais chamarem reforço e para que não fizessem barulho. Eles se comunicaram aos sussurros com a voz firme, anunciando que a polícia estava a caminho. O invasor ficou à espreita como um animal que decide se fica ou corre. Era impossível saber o que pensava. Tudo o que eu via era o capuz, o contorno do pescoço, a mão suja de barro segurando a faca. As unhas dele tinham sujeira preta por baixo, e isso me dizia que ele tivera contato com a terra recentemente. Talvez tivesse vindo por trás, pelo muro. Talvez tivesse cortado a cerca do quintal. A sensação de que alguém invadira não só a casa, mas o meu espaço íntimo, tornou-se palpável. Enquanto isso, comecei a ouvir barulhos do lado de fora. Vozes abafadas, talvez de vizinhos que haviam sido despertados por algo. A sirene ainda tardia no rádio do celular fazia com que cada segundo durasse mais do que deveria. O invasor, cansado de esperar, avançou alguns passos cautelosos e, por instinto, eu me movimentei para trás querendo gritar. Ele ouviu o leve movimento e, num gesto que jamais esquecerei, ergueu a faca e passou o dedo na lâmina, como quem afia uma navalha. O brilho no olho dele, se eu pudesse vê-lo, seria a prova de que eu era apenas um desafio. Ele sussurrou: "Sai daí devagar, ninguém precisa se machucar." Só que a palavra devagar foi dita com tanto veneno que o tempo inteiro parecia conspirar para acreditar que ele não partiria sem tirar algo de mim. Foi quando ouvi a voz de um vizinho no outro lado do muro, calmamente perguntando se estava tudo bem. O invasor congelou novamente. A incerteza teve um efeito naquilo que havia de mais humano: medo. Ele recuou para a sombra e desapareceu pelo corredor como um vulto que se esvai quando alguém acende a luz. Pareceu ter saído pela porta dos fundos, porque senti um vento leve vindo do quintal. Meus pais correram escada abaixo, bateram com força na porta da frente e deram ordens. E eu desci apenas quando senti que alguém estava fisicamente ali para me proteger. Lá embaixo, a cozinha estava um caos. Gavetas abertas, uma cadeira tombada, marcas de lama no piso. Na soleira da porta dos fundos, com a pouca luz da rua refletindo, havia uma pegada que não era nossa. A polícia demorou a chegar o tempo habitual nas estatísticas que se usam para explicar ocorrências estranhas, mas chegou rápido o suficiente para que eu ainda não tivesse perdido o chão. Fizeram buscas, peritos passaram com lanternas, registraram marcas e fotografaram a sola do sapato deixada no corredor. Eles me perguntaram tudo, pediram que descrevesse a figura, a voz, se havia falado algo específico. Tentei lembrar de cada detalhe com a clareza que só o medo dá, porque quando se coloca alguém na posição de vítima, a memória se torna um mecanismo de sobrevivência. Anotei a descrição do capuz, a presença da faca, a lama nas unhas e até o som que fazia quando caminhava. Na delegacia abriram um boletim, colheram depoimento. Naquele processo frio, eu tentei nomear os sentimentos: humilhação por ter sido invadida, raiva por ter tido meu espaço violado, vergonha por ter tremido e uma culpa absurda por ter pensado em fugir em vez de enfrentar. A polícia fez o trabalho deles. Verificaram câmeras de vizinhos, rastrearam movimentações e, alguns dias depois, prenderam um suspeito que, por coincidência ou não, tinha marcas de lama nas botas e um corte no polegar. Coincidências que a investigação tornou ligações quase matemáticas. Ele negou, claro, mas havia provas materiais. Mesmo depois das prisões e dos relatórios, a sensação não passou.
O quarto onde fui surpreendida continuou sendo um lugar que eu evitava entrar sozinha à noite. Passei a fechar a porta com um cadeado extra. Mudei o lado em que dormia. Persistia em deixar o celular carregando ao alcance da mão. Cada estalo da casa fazia meu corpo buscar a luz. Meu sono foi fragmentado durante meses. Sonhos em que a figura encapuzada me olhava da ponta da escada e eu não conseguia acordar. Na terapia, cheguei a discutir se o invasor queria algo específico ou se preferia o terror como alimento. O terapeuta disse que a invasão visava não apenas furtar, mas dominar. E que o invasor tinha escolhido a casa pelo valor simbólico de invadir o íntimo. A mudança prática aconteceu devagar. Instalamos fechaduras reforçadas, sensores de movimento, um sistema simples de câmeras que eu podia ver do celular. Mas o mais difícil foi aceitar que a sensação de casa segura não voltaria tal como era. Aprendi a valorizar a presença de pessoas por perto, a importância de um vizinho atento, a coragem silenciosa de quem decide chamar polícia mesmo quando é perigoso. E, sobretudo, entendi que sobreviver não é apenas sair ileso de uma situação, mas carregar as marcas e ainda assim continuar a viver. Hoje, quando eu passo por aquela escada, sinto um arrepio, mas também um senso de vigilância. Não deixo mais nada ao alcance que facilite uma entrada. Tranco janelas que antes permaneciam semiabertas e participo mais das conversas com os vizinhos sobre quem entra e sai no bairro. Às vezes relembro a voz baixa do invasor e penso em como a vida pode ser transformada por um gesto violento. Ainda me pego olhando para a janela do quarto à noite, imaginando sombras. A diferença é que agora eu sei o que fazer. Não deixar a porta trancada ser um símbolo de negligência, mas de proteção coletiva. História 5. A escada da madrugada. Era pouco depois das 3 da manhã quando acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Primeiro pensei que fosse apenas mais um pesadelo, já que o dia tinha sido longo e exaustivo, mas então percebi que não estava sozinho no quarto. Os olhos demoraram alguns segundos para se acostumar à escuridão, e quando finalmente consegui distinguir as formas, vi a figura de um homem parado, imóvel, no canto do quarto, olhando diretamente para mim. O coração disparou tão rápido que quase perdi o ar. Ele não disse nada, não se moveu. Apenas estava ali como se me vigiasse em silêncio. A primeira reação foi pensar que fosse alucinação. Pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas a sombra continuava. A luz fraca da rua entrava pela cortina entreaberta e revelava contornos nítidos. Um casaco escuro, ombros largos, a respiração pesada que preenchia o ambiente. Não havia como negar. Ele estava mesmo ali. O medo me paralisou. Minha garganta travou, e o grito que eu queria soltar não saía. Apenas consegui deslizar devagar para fora da cama, tentando alcançar a porta sem chamar atenção. Mas a cada passo que eu dava, os olhos dele me seguiam. Aquele silêncio era mais aterrorizante do que qualquer ameaça. De repente, ele avançou um passo, e foi o suficiente para eu correr até a porta e empurrá-la com toda a força. Tranquei a fechadura tremendo, o suor escorrendo pelas mãos, e gritei pelos meus pais. Eles acordaram assustados, correram pelo corredor, e quando chegaram à porta, a figura já havia desaparecido. Abriram o quarto, olharam embaixo da cama, dentro do armário, mas não havia ninguém. O detalhe perturbador é que a janela do quarto estava entreaberta, o fecho arrombado como se tivesse sido forçado de fora. Na pressa, meu pai correu até o quintal, iluminou cada canto com a lanterna, mas não encontrou nada além de marcas de pegadas na terra molhada que vinham do muro até a janela. E no corredor, perto da porta do meu quarto, havia algo ainda mais assustador. Uma faca caída, grande, manchada de terra e ferrugem. Chamamos a polícia imediatamente. Eles chegaram cerca de 20 minutos depois, vasculharam o terreno e confirmaram que a janela tinha sido arrombada. Recolheram a faca como prova, fizeram perguntas, mas não havia como prender alguém. O invasor havia desaparecido sem deixar rastros além das pegadas que se perdiam na rua escura. O que me assombra até hoje não é apenas o fato de alguém ter entrado no meu quarto.
É a lembrança clara dos olhos dele fixos em mim, a respiração pesada, o silêncio calculado. Ele não tentou me atacar de imediato, não roubou nada. Apenas ficou ali, parado, observando, como se estivesse aproveitando o medo que causava. Desde aquela noite, dormir nunca mais foi a mesma coisa. Trancas reforçadas, grades instaladas, câmeras no quintal. Mas nada apaga a memória de acordar e ver uma sombra humana dentro do lugar que deveria ser o mais seguro da minha vida. Final. O que mais impressiona é como a sobrevivência em cada um desses relatos esteve pendurada por um fio. Foi um vizinho que percebeu o movimento estranho, um alarme que disparou na hora certa, um detalhe mínimo que fez a diferença entre a vida e a morte. Essas pessoas não sobreviveram apenas por coragem, mas por coincidências que poderiam não ter acontecido. E é aí que surge a pergunta que permanece depois de ouvir essas histórias. E se naquela noite nada tivesse dado certo? Quantos relatos como esses nunca chegaram a ser contados porque o final não foi um milagre, mas uma tragédia?